Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial para esse final de semana, para esse sábado, que é um vídeo para falar sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ontem foi, julgado e agora está inelegível, não pode mais se candidatar, tá? Nos próximos 8 anos, quer dizer, até 2030, ele fica inelegível, certo? E a decisão foi numa votação do TSE. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, sobre o processo todo e tal, e também fazer uma reflexão sobre o que pode acontecer com o bolsonarismo, né, a partir de agora. Tá? Quais são aí as tentativas que eles vão fazer para poder reverter essa questão, porque também existe isso, né? E, ao mesmo tempo, vamos tentar aqui pensar o que vai acontecer com o bolsonarismo e também fazer uma reflexão sobre alguns dos comentários chorosos, né, dos bolsominions e dos deputados bolsonaristas que, obviamente, estão chiando aí por conta dessa decisão, né? Enfim, e aí eu já trago aqui para vocês, para a gente comemorar juntos aqui. Eu estou comemorando sozinho, né, porque eu estou aqui, né, enfim, minhas amizades estão completamente poluídas por essa gentalha nojenta que está me enchendo o saco aí já tem um tempão, então vou ter que comemorar sozinho aqui, né? Fazer o quê? Mas enfim, então aqui ó, já mostro para vocês aquela camisa que eu já usei aqui no canal, né, na época da eleição, fora Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro, fora direita, né? E enfim, a gente comemora aqui e para comemorar mais ainda, eu vou abrir uma cervejinha com vocês aqui, tá? Para comemorar esse dia especial de ontem, que foi, né, aqui ó, pronto, tá vendo? Vamos tomar um golinho juntos aqui, aí ó. Ao Brasil, certo? Enfim, pessoal, e aí Bolsonaro foi tornado inelegível, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Agora no canal. E aí é o seguinte, tá? Houve uma eleição, né? uma votação, né? no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e foram 8 ministros que votaram, tá? Nesse processo. O relator chama-se Benedito Gonçalves, votou sim, né? Raul Araújo votou não, é um apoiador do Bozo aí, né? Ele proibiu inclusive umas pessoas lá na época do Lula-Palusa, enfim, né? Já tem um histórico aí meio complicado, esse tal de Raul Araújo. O Floriano de Azevedo Marques votou sim, fez um discurso muito bacana, eu vi um pedaço do discurso dele. André Ramos Tavares votou sim também, e a Carmen Lúcia deu o voto de Minerva, aquele voto definitivo que ficou 4-1, né? Com o voto da Carmen Lúcia. E depois o Nunes Marques, que é um desses que o Bolsonaro colocou lá, terrivelmente evangélico, né? Enfim, botou no STF, e aí ele também está no TSE, porque eles fazem esse trabalho duplo ali, né? E aí ficou 4-2, mas já estava decidido, e o Alexandre de Moraes deu o voto final, o 5-2, e também fez um discurso muito interessante que vale a pena ponderar aqui alguns dos detalhes, tá? Enfim, aí vamos falar então, né? Qual é a questão? O Bolsonaro, qual é a acusação contra ele? Ele foi acusado de 2 crimes, basicamente, de abuso de poder político, tá? Por conta de uma reunião que ele fez com os embaixadores de outros países no Palácio do Alvorada, no dia 18 de julho do ano passado. Enfim, ele reuniu os embaixadores para poder dizer que a eleição estava em suspeito, que havia uma série de problemas, que as urnas eletrônicas não eram confiáveis e tudo mais, né? Esse mesmo processo eleitoral que tinha dado vitória para ele em todas as eleições anteriores, né? Então, enfim, e ele inclusive criticou a própria eleição que ele ganhou em 2018, né? Dizendo que a eleição eu ganhei demais, era para ganhar no primeiro turno, enfim, né? Aquela coisa tudo que a gente já sabe que é o Bolsonaro, né? E aí ele foi julgado, né? Ele foi acusado de abuso de poder político
E quando eu falar aqui sobre o discurso do Alexandre de Moraes, eu vou detalhar um pouquinho mais essa questão, tá? E ele foi acusado também de uso indevido dos meios de comunicação, porque aquilo ali foi transmitido por canal público de televisão, TV Brasil, né? E uma série de outras questões envolvidas aí com esse lance da comunicação, tá? E aí, por esses dois crimes, ele foi, de fato, condenado por 5-2 e agora está inelegível. Quer dizer, então a direita brasileira vai ter que achar um outro marionete do capital financeiro para poder engrupir, né, a parte da população que ainda não entendeu que o projeto da direita, pelo menos essa direita que está desenhada hoje no Brasil, é sustentar o poder econômico na mão do capital financeiro e encarecer a vida da população, né, e gerar prejuízo para a maioria das pessoas no país, né? Enfim, todo dia a gente vê agora aí ganhos econômicos com um governo que realmente tem compromisso com o povo, compromisso com o Brasil, né? O óleo de soja, por exemplo, para ficar apenas em um exemplo, né, chegou a R$ 12 no Bolsonaro e agora está saindo a 4,50, quer dizer, com quase um terço do valor. O mesmo acontece com os combustíveis, enfim, com o gás e com o custo de vida de maneira geral, né? Então, pessoal, a direita vai ter que achar uma outra forma aí de chegar lá, né, ou de disputar a eleição. E aí eu já chego... Antes de falar disso, rapidamente, só a gente comentar aqui algumas reações, né? O Flávio Dino publicou no Twitter, que é o ministro da Justiça, né, e inclusive é um dos nomes que está sendo cotado aí para poder substituir o Lula. Ele disse no Twitter o seguinte, ó: do julgamento do TSE emanam importantes mensagens. 1. Mentir não é ferramenta legítima para o exercício de uma função pública. Certo? 2. Política não é regida pela lei da selva, em que o mais forte tudo pode. A democracia venceu o mais duro teste de estresse das últimas décadas. E é isso, né? A gente está... Essa fala do Flávio Dino, quando ele fala da mentira, que também é uma coisa que o Alexandre de Moraes citou, remete a gente a essa questão das fake news. Está aqui o livro da Lúcia Santaella, que a gente já discutiu aqui, né? E que certamente vai voltar ele aí no futuro, porque essa questão, né, vai continuar, enfim... porque inclusive os bolsomínios continuam espalhando fake news, né? A agência Lupa, por exemplo, que é uma das que eu sigo aqui no Instagram, todo dia eles fazem ali alguma verificação das mentiras produzidas pelo bolsonarismo, né? E então esse livro aqui da Lúcia Santaella, Após Verdade, é verdadeira ou falsa, é uma das formas de pensar isso. É uma das fontes bacanas para pensar isso. E ela fala sobre essa questão das bolhas, né? Que são justamente esses, né, essas bolhas, são esses grupos fechados de WhatsApp que reproduzem essas fake news que o Bolsonaro passou os 4 anos aí vomitando, né, e colocando em risco o processo democrático, né, a república de maneira mais ampla. É um golpista, né, a gente sabe hoje bem disso. Então essa fala do Flávio Dino tem muita coerência aí para apontar essa questão porque inclusive existe uma fala também do ministro, né? E eu não anotei essa fala, mas eu gravei de cabeça, que ele cita, o exemplo que ele cita é fantástico, que ele fala, né, que você pode acreditar que a Terra é plana na sua vida privada, né? Nada impede. E isso é um exercício da sua liberdade de expressão, da sua liberdade de crença e tudo mais. Agora, você vai para uma instituição pública, então, por exemplo, você vira um professor da rede pública, ou você vira um presidente da república, você não pode ficar espalhando qualquer coisa, qualquer notícia sem fundamento, sem nexo científico, sem uma conexão ali com uma investigação mais ampla, enfim. Porque você pode gerar uma série de problemas ali na medida que você tem que ter uma cautela muito maior quando você trabalha com uma questão pública, né? É a mesma coisa quando um profissional psi desses aí lida com uma informação privada de alguém, né, e vai vomitar isso num espaço público, porque e aí você acaba gerando o quê? Problemas, né? Você não teve ali você não teve a cautela que essa função exige, né? Então esse tipo de gente tem que ser punido, né? Essa é a grande questão. E aí o Bolsonaro foi punido, né? Porque não teve cautela, fez uma reunião com embaixadores, né?
para poder dizer que as urnas eletrônicas eram fraudulentas e sem apresentar nenhuma prova, né? Ou seja, mentiu ali para os embaixadores num evento público que tinha conexão com as eleições, porque se ele quiser inventar as historinhas dele, essas coisas de inventar historinha, cada um inventa a sua historinha na sua vida privada. E isso deve ser respeitado, inclusive, coisa que tem muito animal que não consegue respeitar isso. Porém, né, e aí a fala do ministro do TSE, inclusive, foi bem importante nesse sentido ali, porque ele deixa bem claro isso, né, na visão dele, e eu concordo plenamente. Você pode acreditar que a Terra é plana na sua vida privada, né? A lei protege a sua vida privada, né? Ainda que tenha gente que não consegue compreender muito bem isso. Agora, quando você está trabalhando numa instituição pública, quando você, né, tem um cargo público, ou quando você está na esfera pública, né, trabalhando algum tipo de informação ali, ou desenvolvendo algum raciocínio, fazendo um vídeo no YouTube e tudo mais, você tem que ter uma cautela, porque essas questões são mais problemáticas, né? Enfim, e o Bolsonaro não teve isso, né? Faz parte desse grupo de gente que não compreende esse toque aí do ministro, né? Enfim, então falamos aqui já do Flávio Dino, né? E aí o Bolsonaro, nessa tal reunião com os embaixadores, que ele fez um discurso que durou 45 minutos e falou que estava defendendo a liberdade, essa conversa fiada, né? Conversa fiada aí do bolsonarismo, de que eles estão aqui para defender a liberdade contra as ditaduras do comunismo, nessa estupidez que pairou aí no Brasil, enfim, nos últimos anos, e que a gente ainda não conseguiu limpar totalmente, né? Falou que defendia a transparência da eleição, o sistema eleitoral deveria ser abandonado no Brasil, esse sistema eleitoral de urna eletrônica, que só existe em 2 países do mundo, quer dizer, né? E não apresentou prova nenhuma, né? Acusações sem provas, isso, é crime, né? Enfim, e aí o PDT do Ciro Gomes, foi o PDT do Ciro Gomes que escreveu lá e tudo, fez uma denúncia contra o Bolsonaro pedindo, né, para ele ser punido e a inelegibilidade dele. Então aqui a gente já cita aqui mais uma vez o livro do Ciro, né, o Ciro Gomes, o Projeto Nacional Dever da Esperança, tá? E, enfim, porque foi graças ao partido do Ciro Gomes, o PDT, que esse processo contra o Bolsonaro foi aberto, né? Então a gente teve essa decisão aí fantástica, né, para a gente que acredita de verdade no Brasil melhor, graças ao PDT do Ciro. E isso é importante citar também, porque o PT não fez essa movimentação, né? Por algum motivo ali que, enfim, a gente tem que ver o que aconteceu, o que houve, né? As pressões talvez eleitorais ali, enfim, né? Mas o fato é que essa medida veio do PDT, tá? Então, obrigado aí, PDT, Ciro Gomes, né, por essa vitória que a gente teve aí, tá? Nessa inelegibilidade do Bolsonaro, certo? E aí, pessoal, o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, né? A tendência é ele ser agora processado na esfera penal, enfim, e uma série de outras questões aí, porque agora ele não tem mais a proteção do foro privilegiado. A questão parece aí que é o seguinte, tem um detalhe aqui para falar sobre isso, tá? Rapidamente, antes da gente passar para a fala do Alexandre de Moraes e depois finalizar com a nossa reflexão. A questão é a seguinte, existe uma movimentação de um sujeito chamado Biratan Sanderson, que é um deputado bolsominion do PL, do Rio Grande do Sul, partido do Bolsonaro. Ele criou um projeto de lei que concede anistia aos declarados inelegíveis desde o dia 2 de outubro de 2016. Então o partido Bolsonaro já está se movimentando para jogar água nesse chope aí, para poder, né, enfim, reverter essa decisão e o Bolsonaro voltar a poder competir nas eleições. Então é preciso tomar cuidado com isso aí, verificar, né? E ao mesmo tempo, agora, parece que essa medida do tal do Sanderson vai ter que ser aprovada pelo Lula, né? Então, se chegar no Lula, de fato, o Lula tem que barrar isso aí, porque, né, Bolsonaro tem que pagar pelos crimes que ele cometeu, né, e tudo mais. E vale dizer também uma outra coisa, né? Na verdade, o Bolsonaro está pagando por 2 crimes que ele cometeu aí, tá barato, né? Ele está inclusive sendo denunciado no Tribunal de Haia, né?
por crimes contra a humanidade, pelo genocídio dos indígenas, pelas mortes da pandemia, né, enfim, desmatamentos, né, que chegaram a níveis incomensuráveis no governo dele, sem falar da volta da fome, fracasso da economia, quer dizer, né? Então, assim, são 2 crimes aí, porque muitas vezes é isso, né? Fica mais fácil tipificar essas 2 coisas. Agora, no fundo, né, ele deveria pagar por muito mais coisas, né? Mas, enfim, dos males o menor, né? E aí, pessoal, para finalizar, a gente fala sobre a fala do Alexandre de Moraes, tá? Antes de passar aqui para as nossas reflexões. O Alexandre de Moraes destacou que o Bolsonaro não emitiu opiniões, na verdade ele divulgou mentiras, né? Então ele falou sobre invasão de hacker na eleição de 2018, né, e aí insinuou uma fraude, sendo que as urnas são offline. Então, quer dizer, como assim um hacker vai invadir uma urna offline? Né? Isso porque o Bolsonaro é um estúpido, na verdade, né? Para além de ser um mentiroso, retardado, ele é estúpido também, né? E aí disse que os hackers ficaram 8 meses dentro dos computadores do TSE, né? Mentira, porque as urnas são offline. Então, né, mesmo que eles atacassem o site do TSE, eles não estariam atacando as urnas, né? Então, enfim, né? Mentira, né? Fake news. E diz que os códigos-fontes não foram divulgados, é mentira também. Isso aí está mais do que, né, comprovado que os códigos-fontes foram divulgados e ficaram disponíveis muito tempo aí para as instituições e tudo mais, tá? E aí, finalizando, o Alexandre de Moraes disse o seguinte, ele disse, o presidente que ataca a lisura do sistema eleitoral, que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão, isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, né, da TV pública, enfim, além de de bombardear o eleitorado através das redes sociais, isso é um uso indevido dos meios de comunicação. Então, tudo isso aí gerou, tá, essa condenação do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes fez esse discurso no final para, enfim, botar pá de cal, né, nessa decisão aí e tornar o Bolsonaro de fato inelegível. Aí, para finalizar aqui, um comentário do Ciro Gomes também no Instagram lá que eu vi. Bolsonaro inelegível, vitória do Brasil, da democracia, dos que morreram na pandemia, do SUS, do povo, e uma vitória do PDT e de Ciro Gomes, que entraram, né, com essa ação na justiça. A história escreverá que foi uma ação do PDT que tirou o Bolsonaro do jogo eleitoral. Grande dia. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado ao Ciro Gomes, aí, ao PDT, por ter dado essa vitória ao Brasil, né, de ter tirado esse verme do processo eleitoral, tá? E aí, pessoal, então, e aí o Bozo deu uma notícia, né, choramingando lá, dizendo que está sendo perseguido e tal, enfim, né? E ele citou a Jeanine Áñez, do golpe da Bolívia, né? Quer dizer, é isso, né? A Bolívia, inclusive, é o país que está sendo governado pela esquerda há mais tempo e é o país que mais cresce na América do Sul já há muitos anos, né? Então, e o Bolsonaro é isso, é um sujeito que ele fala certas coisas contando com o fato de que as pessoas que o seguem não fazem pesquisa nenhuma para poder perceber esses detalhes, né? A Bolívia é o país que mais cresce na América do Sul na última década, aí, né? É só pesquisar para ver, né? Governada pela esquerda, certo? E ele cita a tal da Jeanine Áñez, que é uma golpista lá, houve um golpe na Bolívia, né? E aí depois o golpe foi revertido, mas enfim, ela foi presa, porque é isso aí mesmo. E se o Bolsonaro cair na cadeia, tá barato também para ele, né? Porque ele tem que ficar muito tempo na cadeia por causa das mortes da pandemia, né, das mortes dos Yanomamis, que foram mortos por desnutrição lá por culpa do governo dele. Então, um assassino. Essa é a realidade, né? Enfim, e aí ele, né, ficou choramingando e se colocando ali como... E aí ele finalizou a fala dele dizendo que o Brasil está próximo de uma ditadura, né? Que é o discursinho tosco da direita, dessa direita brasileira aí, medíocre, que não é uma gente que não lê, não estuda, né? E não compreende essas diferenças aí, e também, ao mesmo tempo, é um certo cinismo tosco ali dele, porque foi fazer negócio com os árabes, que, né, na Arábia Saudita é uma ditadura, não tem eleição na Arábia Saudita, né?
e o cara quer ficar falando em ditadura, entendeu? Enfim, né? E aí, pessoal, então, e aí rolaram os memes, né? Os memes engraçadíssimos. Fizeram um aqui que era o Bolsonaro dentro do Ocean Gate lá, né? Então, assim, ele meio que de cócoras assim no chão e o submarino pronto para submergir, né? Que é a carreira do Bolsonaro, pelo menos, né, nos próximos anos aí. E aí, algumas mensagens de bolsominions que eu recebi também vale a pena comentar. Por exemplo, né, teve uma delas que diz o seguinte, que o Bolsonaro, 50 milhões de votos foram silenciados, né? E aí acho importante ponderar isso. Na verdade, esses votos não foram silenciados pela decisão do TSE. Os 58 milhões de votos do Bolsonaro foram silenciados pelos 60 milhões de votos do Lula. Porque votação de derrotado não conta, né? Quem ganha a eleição ganhou e o resto, né, zera, né? Não valeu nada aquilo, por quê? Porque não deu a vitória para ele. Então, foi silenciado em que sentido? Em relação a quê? Né? Porque o Bolsonaro não foi tornado inelegível, inclusive, a missão, ele não foi tornado inelegível por nenhum tipo de atitude pós-eleição, ou seja, pós os 58 mil votos. Ele foi tornado inelegível por algo que ele fez antes da eleição, enquanto ainda era presidente. Né? Então é isso, essa é a história, é aquela coisa do local do crime, né? E do momento do crime, essa é a questão. Então esses votos não foram silenciados, porque eles não têm conexão nenhuma com aquela ação que o Bolsonaro fez em julho do ano passado, há um ano. Né? Para além disso, vale dizer ainda que quem foi silenciado de fato, quem foram silenciados de fato, foram os 39% de eleitores que davam a vitória ao Lula no primeiro turno em agosto de 2018. Na pesquisa eleitoral, que o Lula estava com 39% contra 19% do Bolsonaro, né? Mais que o dobro. E aquelas pessoas foram silenciadas pelo juiz Moro, pelo pilantra do juiz Moro, que colocou o Lula na cadeia, ou manteve o Lula na cadeia, né, de forma ilegal, sem ter cometido crime. Então, assim, quem foi silenciado de fato foi o eleitorado do Lula em 2018, não o eleitorado do Bolsonaro em 2022, por uma série de motivos, porque ele perdeu, né? Então esses votos não valem nada, para além do fato de que ele cometeu o crime antes dos votos. Então, né, tem que se pensar isso também. E uma outra mensagem que eu recebi aqui também, de que, né, a Dilma sofreu impeachment, mas está elegível. O Lula foi condenado em 3 instâncias, está elegível. E o Bolsonaro questionou o processo eleitoral e é inelegível. Então vamos lá. Primeiro, o Lula não foi condenado em 3 instâncias. O Lula foi condenado e o processo foi anulado. Se o processo foi anulado, não houve condenação. Isso retroage. É só estudar um pouquinho. Então essa informação está errada. O impeachment da Dilma, a Dilma foi considerada inocente no processo que foi movido, né, porque o julgamento do processo do impeachment dela foi político e depois foi um processo que aconteceu na esfera comum. E ela foi inocentada, né? Mas quem faz essas montagens não está nem aí para isso, não se preocupa com essa complexidade, quer ali encher o saco, né? Porque o fato é que o impeachment dela foi uma armação do Eduardo Cunha, a gente sabe disso hoje, né? Enfim, e aí para finalizar, essa montagenzinha que eu recebi ali de um amigo meu que é, né, bolsonarista, cita uma expressão que é muito interessante de ponderar, que é o seguinte: o Bolsonaro questionou o processo eleitoral e ficou inelegível. Questionar o processo eleitoral é válido, né? Tá aqui o Kant, cito o Kant aqui, né, que é a crítica da razão pura. Questionar isso, é fazer crítica, né? Porém, entra aquela questão, né? Questionar, fazer crítica numa esfera pública, num local público, né, numa instituição pública, você tem que argumentar, tem que levar os argumentos, tem que ter o contraditório, tem que ter uma série de questões ali que o Bolsonaro ignorou. Para além do fato de que se você acusa alguém de alguma coisa, você tem que ter a prova daquilo que você está acusando, né? Para além do que eu disse agora aqui, que foi o contradito. Há que ter o contradito e a prova, né? O debate público, né? Para que haja realmente legitimidade com o que você está fazendo. E o Bolsonaro não questionou urna, né? O Bolsonaro mentiu, inventou mentira, fez acusações sem provas, né?
E não houve nenhum debate efetivo por parte dos bolsonaristas em relação a isso. Houve divulgação de fake news, de mentira, né? Porque é assim que funciona a cabeça dessa gente aí, entendeu? Então, nada contra o questionar, né? Nada contra o trabalho crítico, efetivo, inteligente, rico ali e denso. Agora, mentira, né? Crime, isso não pode, né? E foi o que o Bolsonaro cometeu. Então é por isso que ele está se tornando inelegível. Porque ele não questionou, ele acusou o processo eleitoral, acusou as urnas eletrônicas e não apresentou prova nenhuma, né? Pelo contrário, as provas, aspas, né? Aquilo que ele chamou de provas é um hacker que supostamente teria invadido a urna. A urna é offline, né? O Bolsonaro é um retardado, essa é a realidade. Quem ainda acredita nele tá assim, ó, né? Ou tá de ingênuo ou não está raciocinando direito, certo? E aí, pessoal, para finalizar, né, a gente traz algumas questões aqui. Por quê? Né? O Bolsonaro, uma das teses, né, que surgem aí, falando sobre os porquês o Bolsonaro teria sido, né, tornado inelegível e tal, é essa, né, de que não, o Bolsonaro lutou contra o sistema e o sistema é fogo, né? O sistema é, para não dizer aquela outra frase do Capitão Nascimento, né? Que os bolsonaristas adoram usar, por quê? Porque os bolsonaristas acreditam de verdade que o Bolsonaro é contra o sistema. Ele surgiu do nada ali para poder combater o sistema, né? E aí, para combater o sistema, ele escolheu o Paulo Guedes como ministro da Economia, que é o sujeito que é dono de um banco, né, o BTG Pactual, e tem dinheiro em paraíso fiscal, projeto neoliberal convergente com o FMI, e ele é contra o sistema, né? Quer dizer, bolsominion, se você estiver escutando isso, né, tem que estudar muito ainda para poder formular melhor essa questão aí, porque o Bolsonaro não é contra o sistema, né? O Bolsonaro, na verdade, ele não é nem contra nem a favor, porque ele nem sabia o que estava fazendo ali. Agora, o sistema, ou isso que se chama de sistema, porque a gente já fez vídeo aqui também sobre isso, essa ideia de sistema atrapalha muito mais do que ajuda, né? Mas isso que se chama de sistema aí, na verdade, é a hegemonia do poder econômico. E a hegemonia do poder econômico usou o Bolsonaro para poder continuar no poder e estender a sua agenda que foi conquistada com o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Simples assim. A política econômica do Paulo Guedes foi a mesma política econômica do Temer. Na verdade, foi só mais radical, né? Privatizou refinarias, encareceu a vida das pessoas, manteve o PPI no petróleo, neoliberalismo. Diferença nenhuma do projeto econômico do Paulo Guedes para o projeto do Temer. É só estudar para ver. Então, Bolsonaro, a gente já fez vídeo sobre isso, não se iluda, Bolsonaro não é contra sistema nenhum. A esquerda não é o sistema, né? Muito pelo contrário, no Brasil, então, menos ainda, né? Enfim, então, essa desculpa também não cola. Agora, uma última coisa que a gente pode ponderar, quem é que vai ser o próximo nome da direita, né? Algumas pessoas falam aí na Michele Bolsonaro, outras nos filhotes do Bozo, né? Tarcísio, que é esse que ganhou em São Paulo, que foi, né, o pior investimento público da história do Brasil, ele ganhou em São Paulo, mas São Paulo também não conta muito, né? E talvez seja um nome aí, né, para a próxima eleição da direita. Agora, e o PSDB? Será que o PSDB retoma esse espaço? Eu acho difícil, né? Porque a coisa ficou muito baixo nível, né? A cabeça da direita, do eleitor de direita brasileiro hoje está identificada com uma postura muito, né, muito tosca, e o PSDB não representa essa tosqueira. O projeto econômico é o mesmo, né, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, não tem diferença nenhuma, do Tarcísio, mas existe ali um baixo nível muito, né, que o eleitor de direita está identificado com esse baixo nível, e o PSDB não preenche esses requisitos aí. Então vamos aguardar para ver quais vão ser os nomes que vão substituir o Bolsonaro, se eles não conseguirem reverter isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso.
de certa forma a gente comemora aqui, continua comemorando, parabéns ao Brasil, mais uma vez aqui uma cervejinha, né, para comemorar, fora Bolsonaro, olha aí, ó. E viva o Brasil, pelo menos, né, a gente comemora temporariamente até eles destruírem de novo. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, para a gente continuar aqui a reflexão do vídeo anterior do Gustavo Geyer, tá? E falar sobre a inteligência, superdotados e tudo mais, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.